graça e paz. E misericórdia. Jeremias diz que as misericórdias de Deus se renovam cada manhã. Por isso que nós não somos consumidos. Vamos orar. Paizinho, muito obrigado, Pai, pela vida, pela chuva mesmo, Pai, pelo sol, pela casa, pelo teto que o Senhor nos dá. Pedimos por aqueles que estão sofrendo tanto com essa chuva, Pai. Estende tua mão de graça sobre eles, que o governo possa acudi-los, que possa, Senhor Deus, logo eles estarem estabilizados. Pai, tem misericórdia, meu Deus. Nós pedimos, Pai, e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Vamos lembrar de se inscrever para ajudar o nosso canal, para fortalecer, para nos estimular também. É muito bom quando a gente sabe que uma pessoa querida está nos acompanhando e quanta gente nova também, que a gente até gostaria de conhecer, mas que a gente sabe que Deus está conhecendo e Deus está fazendo uma grande obra em todos nós. Estamos estudando os profetas maiores, Jeremias, o maior livro da Bíblia, que tem mais palavras, o mais extenso. E Jeremias, uma pessoa, eu fico pensando, meu Deus, Deus tem os pensamentos e escolhas, a gente não entende, os pensamentos de Deus são muito altos. Jeremias não pôde casar, Jeremias, a família era contra ele, os profetas eram contra ele, os sacerdotes, mas ele tinha uma certeza que Deus estava com ele. E isso sustentou Jeremias. Nós estamos, então, ele já está no 5º rei e no final de Judá. Então, Jeremias está atendendo naquele tempo. Já os Edequias, agora já estamos na queda de Jerusalém. Os Edequias já foi cegado, foi levado para Babilônia. Há muita tristeza ali, muito sofrimento, e aquele grupo que ficou obedecendo a ordem de Deus, ficaram em Jerusalém. O rei Nabucodonosor colocou um governador, que era Gedalias, e estava cuidando deles. Mas veio um grupo comandado por Ismael, mata o Gedalias, e esse grupo, então, fica órfão. E eles pedem para Jeremias consultar a Deus. O que fazemos? E Jeremias fala, esperem, daqui 10 dias vocês venham ver a resposta. E Jeremias, então, fica em comunhão com Deus, e Deus diz para eles, a ordem continua a mesma, fiquem em Jerusalém. Era para eles ficarem, porque Deus falou, eu vou edificar a nação. Se forem para o Egito, enfrentarão fome, doença, guerra e vão morrer. Então a ordem era clara, era para eles permanecerem em Jerusalém. Mas eles resolvem desobedecer aquele grupo e vão para o Egito e levam o Jeremias e Baruque, o escrevente dele. Levam forçados, eles não queriam ir, mas eles vão à força, porque o Jeremias demorou muito para resolver lá com o comandante do Nabucodonosor e acabou agora sendo obrigado a ir para o Egito. E lá no Egito, ele continua profeta. E ele profetiza, ele fala para pegarem pedras grandes, eles trazem as pedras, manda enterrar, e ele diz assim, Deus manda dizer que sobre estas pedras o Nabucodonosor, rei da Babilônia, vai colocar o seu trono, o trono de Nabucodonosor. Quer dizer, a Babilônia ia também subjugar o Egito. Ninguém gostava de ouvir as profecias de Jeremias porque eram negativas, eram de derrota. E fala que alguns escaparão, né? Sempre vai ter um remanescente. Aí o Jeremias tem uma mensagem também para os judeus que estavam morando no Egito. Deixem de adorar a rainha dos céus.
tinha essa deusa lá dos egípcios. As mulheres dos judeus faziam bolos para oferecer a essa deusa. E Deus diz, Jeremias fala, vocês vão morrer. Alguns escaparão e vão voltar e vão testemunhar qual palavra era verdadeira. E Jeremias fala, o Nabucodonosor vai progredir, vai ter o império babilônico e o Egito vai ser derrotado. O poderio de Nabucodonosor vai crescer. E o povo que obedecer a Deus, Deus salvará, vai castigar, mas não com dureza. Sempre quando ele fala do castigo para Israel, não era um castigo duro, porque havia misericórdia e a compaixão de Deus por este povo escolhido. Ele disse, eu salvarei o meu povo, eu trarei de volta para a terra deles, darei paz e segurança para eles. E sempre a mensagem às nações, os filisteus, os amonitas, Edom, Damasco, Babilônia, os inimigos de Israel vão ser punidos. A Babilônia também, depois ela vai ser punida também. A Síria também. Aqueles que castigaram Israel. E era então a ordem de Deus, que eles permanecessem lá em Jerusalém, que Deus cuidaria deles. Ou o grupo que fosse para a Babilônia, Deus cuidaria deles também. E a mensagem sempre para Israel. Vocês vão voltar. E é interessante que a mensagem é para Judá e Israel, o reino do sul e o reino do norte. Voltariam pessoas das 10 tribos, das 12 tribos. Aqueles que foram para a Síria também, de alguma maneira, a promessa era essa, vocês voltarão. Deus disse, castigarei a Síria, castigarei a Babilônia, e vocês eu trarei de volta, sustentarei, perdoarei os que eu deixar com vida. É o remanescente sempre. E sempre há um hino de louvor, o reconhecimento de um Deus poderoso, misericordioso, que tinha um propósito e estava cumprindo. E Deus ajudará Israel sempre. E a mensagem para os judeus que estavam na Babilônia era, pensem em mim, lembrem de Jerusalém. Ali foram formadas as sinagogas, onde eles lembravam da lei, dos discursos de Moisés em Deuteronômio. E também aquela carta que Jeremias escreveu, Deus mandou, escreve para os cativos que eu mandei para a Babilônia, para os judeus que estão lá, para construírem casas, plantar árvores frutíferas, pomares, casar os filhos e as filhas, trabalhar pela cidade e orar a favor da cidade, lá da Babilônia. Deus diz assim, porque se a cidade prosperar, vocês prosperarão também. Se a cidade estiver bem, vocês estarão bem também. Eu tenho planos para vocês, e os planos que eu tenho são planos bons. Vocês vão ficar aí 70 anos. Então, confirmando os 70 anos que Deus havia prometido, Daniel fala no livro dele, que ele recebe, ele conhece essa carta aí, quando Jeremias confirma uma estada de 70 anos na Babilônia. E no último capítulo de Jeremias, ele vai falar sobre os grupos que foram levados. Foram 3 grupos. No 7º ano de Zedequias, 3.023 judeus. Depois, no 18º ano, 852 judeus. E agora, no tempo do Zedequias e da última invasão, 745 pessoas. 4.600 pessoas foram levadas para a Babilônia. Ali em Jerusalém, o Nebuzaradã matou jovens, matou oficiais, fez muito horror. E Jerusalém estava destruída, devastada. E no finalzinho de Jeremias,
ele fala sobre o Joaquim, aquele rei jovem que se entregou para o Nabucodonosor, e o Nabucodonosor levou para a Babilônia e colocou ali como governo, como rei, o Zedequias. Então, o rei Joaquim. Jeremias registra que 37 anos depois que o Joaquim estava na Babilônia como escravo, subiu outro rei, Evil-Merodach, e como rei ele restaurou a sorte de Joaquim. Ele tirou as roupas de escravo e deu para Joaquim roupas de rei, e deu uma pensão vitalícia, e o Joaquim ficou comendo na mesma mesa que o rei da Babilônia, 37 anos depois. Vamos lembrar, o Joaquim se entregou com a esposa, com a mãe, se entregaram a Nabucodonosor, que era o propósito de Deus, porque o Joaquim era o último rei, descendente de Davi, e o filho dele, o descendente dele, é o Zorobabel, que vai voltar no tempo da restauração. A linhagem de Davi continuando. O propósito de Deus, as profecias de um descendente, daquele que viria para salvar a humanidade, da linhagem de Davi. Agora, esse Joaquim, o último rei, ele morre na Babilônia, só que morre como rei. O seu descendente vai entrar na restauração. O Jeremias, a Bíblia não fala como ele morreu. Dizem que ele foi apedrejado por os egípcios, que ele fez a profecia que o Nabucodonosor ia governar, ia invadir o Egito. Outros dizem que ele foi apedrejado por judeus que viviam lá no Egito, quando ele mandou que eles deixassem de adorar a Rainha dos Céus. E outros dizem que ele foi levado para a Babilônia. A Bíblia não fala nada de Jeremias, mas a gente sabe que ele foi um servo de Deus, fez a vontade de Deus, e Deus é fiel, e Deus é cheio de misericórdia. Tem alguns versículos, que a gente fala os versículos de ouro, tem muitos mais, mas a gente colocou só alguns. No capítulo 31, versículo 3. De longe se me deixou ver o Senhor, dizendo: com amor eterno eu te amei, por isso com benignidade te atraí. Deus nos ama com amor eterno e com bondade ele nos atrai a ele, como ele atraiu o Jeremias, que o Jeremias falou: seduziste-me e seduzido fiquei. Nós precisamos ficar assim, persuadidos, seduzidos, conquistados por Jesus e permanecer em Jesus. Jeremias fala de Raquel chorando, que foi cumprido lá quando Jesus nasceu. Também capítulo 33, versículo 3. Um versículo que todo evangélico sabe, decore, e a gente ora esse versículo, a gente lembra esse versículo. Invoca-me e te responderei. Anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que não sabes. Invoca-me, é oração, é buscar a Deus, é praticar a vida cristã, conhecer a palavra e usar a palavra na comunhão com Deus, na adoração e na petição também. E quando Jeremias escreve aquela carta do capítulo 29, lê essa carta, vale a pena ler muitas vezes. Tem um trecho que diz assim, Deus mandando a mensagem aos judeus que estavam cativos na Babilônia. Eu é que sei que pensamentos tenho a vosso respeito, diz o Senhor. Pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Então Deus ia deixá-los 70 anos ali, mas Deus tinha tudo preparado para a volta deles. Aquele remanescente que voltasse. E os estudiosos dizem que eles foram curados da idolatria. Nunca mais aquele povo
foi para a idolatria, porque eles viram o que aconteceu com o seu povo, aqueles que adoraram outros deuses. E no capítulo 29, ainda no versículo 13, buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Jesus quer ser achado. Ele está nos procurando também. E quando a gente tem a vontade de conhecer a Deus, de conhecer a palavra, de obedecer, de viver na paz que só Jesus pode oferecer, Ele é encontrado e Ele nos abençoa. Que Deus nos abençoe.